Eu gostaria de desejar a todos vocês uma boa semana e eu pensei muito sobre o que hoje eu discutiria com vocês, aqueles que me seguem, que me gostam de ouvir. E havia muitos assuntos, aliás, há um tanto, estou até com aqui na frente, que é a Cozinha do Pensamento, dedicada à gastronomia, à filosofia e à própria nutrição. Mas depois de muito pensar, eu fiquei mais tocada, principalmente com os questionamentos à ciência. E várias pessoas, principalmente pessoas não envolvidas com o aspecto científico, principalmente frente ao que vivenciamos nos dias atuais da pandemia da Covid-19 e ao movimento político que está associado a esta situação da pandemia, chegaram a me perguntar, mas vocês médicos, cada um fala uma coisa, tem a CPI da Covid, um dia vai um diz uma coisa, vai um outro médico e diz o oposto. Bem, quem está a falar a verdade? Ou será que alguém está a dizer a inverdade? A medicina não é uma ciência exata. As ciências da saúde não são ciências exatas. Mas é óbvio que protocolos, guias e diretrizes deveriam ser feitas com base nos melhores trabalhos. E, de uma maneira bem simples, eu vou explicar aqui os tipos de trabalhos científicos que existem para justificar uma conduta ou a outra e, inclusive, dar sustentação para a criação de guias ou diretrizes ou ainda muitas vezes usadas com a palavra em inglês de guidelines. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que, independente de qual especialidade médica e como o próprio nome indica, guias, diretrizes, são orientações, não são verdadeiras 100%. É uma orientação para a conduta, mas quando estamos à frente deste doente, esse doente é único. E para tal, a experiência, o conhecimento, a habilidade do médico, a sensação do médico e, essencialmente, a especificidade do paciente vão ditar a conduta naquele momento. É isso que nos faz, a nós, médicos, sermos diferentes de um computador. Meu filho brinca comigo e diz que o computador dele, os programas, os algoritmos, conseguem fazer melhores diagnósticos. Provavelmente, nos tempos de hoje, grandes algoritmos, o machine learning, nos oferecem oportunidades de dar uma grande quantidade de diagnósticos corretos quando pensamos em grupo. Mas quando pensamos no indivíduo, eu acredito que algo que é pessoal ainda seja superior. Até porque um médico não é apenas um tecnicista, ele deve ser também humanista. Mas vamos voltar lá ao porquê de que nós não falamos a mesma língua. Na verdade, a ciência está sendo marcada por controvérsias. E nós temos vários tipos de estudo, e eu vou então, numa linguagem bem simples, resumi-lo. Nós temos os estudos que começam lá no laboratório, feitos em células, in vitro. Depois nós temos em animais, que nós conseguimos manipular as situações e mimetizar o que poderia ocorrer no ser humano, mas o ser humano é diferente. Contudo, os estudos em animais já apontam para uma direção. Depois nós temos os estudos em seres humanos e que podem ser observacionais, quero dizer, não há uma intervenção, e esses podem ser observacionais lá para frente, ou seja, eu começo a partir de hoje a acompanhar um grupo ou um paciente ou grupos de pacientes, são os prospectivos, ou os observacionais que olham para trás. Estamos de frente de uma população e queremos saber o que é que aconteceu de lá até agora que possa justificar o que está a ocorrer no momento. Nesses estudos não há interferência de tratamentos. E depois nós temos os estudos clínicos, de preferência randomizados, em que tratamentos,
intervenções são avaliadas e para tal um grupo recebe um tratamento e o outro grupo recebe um placebo ou não recebe tratamento nenhum. O topo da qualidade dos estudos, sem dúvida nenhuma, são esses, aqueles que eu sorteio e a pessoa vai para este ou para aquele grupo. No entanto, isso não é garantia do que esse trabalho vai ser ideal, até porque existem algumas particularidades, principalmente estatísticas, que determinam a necessidade de ter um número X de pessoas, chama-se o tamanho da amostra adequado, para garantir que todos aqueles cálculos, aquelas equações que fizemos e todos os resultados estatísticos têm um poder que nos dizem que não foi apenas uma obra do acaso. Infelizmente, e a despeito da grande quantidade de trabalhos publicados na literatura, o rigor metodológico não tem sido a regra. Eu tenho escrito sobre isso. O último foi uma crítica até a um importante trabalho publicado no New England, um trabalho de opinião, e essa crítica está na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na coluna do Estatístico, e que essencialmente nos fornecem também resultados absolutamente díspares. E óbvio, a população, se nós não chegamos a uma conclusão, imagina quem não trabalha com ciência e fica completamente perdido em saber se vai seguir o A ou o B. Em relação à cloroquina, por exemplo, está morta há muito tempo, desde o início que estava morta. E tem trabalhos mostrando que não tem nenhum benefício. A maioria, quando juntos, já provaram que não há nem benefício nem na prevenção, nem no tratamento. Então aí já não há mais discussão. Mas há discussão numa série de outros trabalhos, por exemplo, em relação à própria Covid. Usa o medicamento A ou B, a combinação. Nós não sabemos. E não sabemos porque para fazer estudos bem feitos, com método adequado, demanda muito dinheiro, demanda conhecer pesquisa científica e demanda rigor. E infelizmente é algo que está a falhar. Então, quem que eu sigo? Qual médico eu sigo? Olha, eu vou dizer por mim. Eu não me trato, mas eu escolho um profissional que eu sei que estuda, que tem consciência, que tem boa relação comigo, obviamente, e que tem capacidade de analisar cientificamente aquilo que está a ler. Esse é o meu médico. E não vou atrás de mais nenhuma opinião. Se ele me disser, esses meus médicos me disserem, pula ali, eu vou pular. Eu não vou buscar literatura, ainda que eu possa ir ler. Mas eu não sei tudo. E aí o que está a acontecer? Hoje, todo mundo acha que é pesquisador, que é médico, que dá palpite. Tenho muito medo dessas pessoas. Nós estamos a viver, no momento, a verdadeira síndrome de Dunning-Kruger. Posso falar mais sobre essa síndrome no próximo episódio. Uma boa semana para todos.